Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez a gente vai conversar sobre livros que me tiraram da minha zona de conforto, ou seja, livros que me fizeram pensar por um bom tempo. Eu acho que esses livros também podem mexer muito com vocês. Essas histórias que eu vou comentar com vocês a partir de agora são histórias bem pesadas, principalmente alguns livros que eu tenho aqui na minha listinha, que são livros que retratam alguns acontecimentos do nosso cotidiano, do nosso mundo real mesmo. Eles são livros de ficção, mas nem por isso eles deixam de ser importantes e nem por isso eles deixam de fazer vocês pensarem. O primeiro livro que eu gostaria de falar com vocês se chama Nada. Se um dia eu fizesse um vídeo mostrando pra vocês as capas que enganam a gente, que a história não tem praticamente nada a ver com elas, com certeza Nada estaria nessa lista, porque esse livro tem uma capa muito bonita até certo ponto, só que a história não tem praticamente nada a ver. A história é bem perturbadora, como eu falei antes, mas no ano 2000 ele foi publicado lá na Escandinávia, e esse livro gerou muitas controvérsias, até que eles acabaram banindo esse livro das prateleiras, e a história desse livro, o porquê dela ter sido banida, é bem curiosa também, mas eu não posso comentar com vocês, porque vocês precisam ler ele. E esse livro vai contar pra gente a história do Pierre Anton. Ele é um garoto, um jovem que acredita que nada na vida importa, e ele fica sempre em cima de uma árvore gritando pra todo mundo que nada realmente importa, que nada na vida importa, que a família não importa, que os amigos não importam. E os coleguinhas dele da escola ficam assim realmente incomodados com isso, porque eles acreditam que existem coisas na nossa vida que sim, tem muita importância. E num belo dia eles decidem construir uma torre de significados com várias coisas que eles acham que importam, e aí eles vão tentar mostrar pro Pierre que existem coisas na vida que valem realmente a pena. E é aí que mora o perigo, porque esse monte, essa torre de significado deles, vai fugir tanto do controle que a história vai acabar perturbando muito quem tá lendo. É um livro que vai dar alguns arrepios, é um livro que vai realmente te tirar da zona de conforto, porque a história é pesadíssima, é uma história realmente pra gente pensar, pra gente avaliar o que tem valor na nossa vida e o que não tem, e por que a gente dá tanto significado pra algumas coisas a mais do que para outras. Os próximos livros são da mesma autora, então eu vou falar deles ao mesmo tempo, porque são histórias que se complementam em alguns pontos, mas estamos falando de Fale e Garotas de Vidro. Essas duas histórias são bem curiosas porque elas acabam falando ao mesmo tempo sobre identidade, sobre quem a gente realmente é. Enquanto Fale vai trazer a parte do bullying, vai trazer o tema bullying à tona de uma forma bem brutal e bem cruel com a Melinda, Garotas de Vidro vai trazer a história da Lia e da Cassie, de duas garotas que fizeram uma competição para ver quem ficava mais magra, uma brincadeira totalmente estúpida que acaba matando a Cassie, que acaba deixando ela morta em um quarto de hotel, e ela liga 33 vezes para Lia, e isso acaba perturbando muito a garota, e a gente vai entender o porquê delas terem feito esse jogo, essa brincadeira de ver quem ficava mais magra. E Garotas de Vidro vai trazer à tona a questão dos transtornos alimentares. Esse livro é muito necessário nos dias de hoje, é o tipo de livro que todo jovem deveria ler, é um livro que deveria estar assim nas estantes das escolas. Tem mais um livro que se relaciona muito bem com as histórias anteriores, que é Pretty Girl. Esse livro vai contar pra gente a história da Andy Chapman. Ela desapareceu e após 3 anos ela reaparece, mas ela reaparece com algumas questões não respondidas, muitas perguntas e uma coisa bem estranha na mente dela. Ela volta pra casa e ainda acredita que tem 13 anos de idade. Ela não consegue se enxergar na menina que ela tá vendo no espelho, ela acha que ainda vai pro 8º ano, e ela tem muitas perguntas na mente dela, tem muitas lacunas que não foram preenchidas. A família dela também não entende muito bem o que aconteceu com ela. Esse livro vai mexer muito com a gente porque ele vai tratar sobre dissociação, sobre a mente humana e principalmente sobre TID, que é algo que vocês precisam descobrir quando vocês forem ler o livro, mas é uma doença, e aí a gente vai entender como funciona a mente dessa garota, o porquê que aconteceu isso com a Andy, de ela se achar uma garota de 13 anos, mas ela realmente não ter essa idade, como ela se vê dentro dela mesma. Então é uma história que vai mexer bastante com a gente, porque a gente vai se sentir muito preso na mente da personagem, e vocês precisam ler pra entender o que eu tô dizendo, mas é um livrão, é uma história que vale muito a pena. Enfim, apenas leiam esse livro e depois me contem o que vocês acharam. O último livro que eu tenho pra indicar pra vocês é Cruzando o Caminho do Sol. Esse livro é bem importante porque ele vai acabar abraçando 3 continentes e 2 culturas diferentes. Esse livro vai apresentar pra gente 2 personagens, 2 garotas, 2 jovens que vivem na Índia, e elas acabam perdendo os pais delas em um tsunami e acabam ficando sem ninguém, e elas sabem que elas não podem confiar em ninguém, mas elas acabam entrando por uma rede de tráfico humano, de tráfico de mulheres, e aí a história vai se desenvolver porque a gente vai conhecer a quantidade de pessoas que sofrem com isso, e a história dessas 2 meninas vai acabar
se cruzando com o advogado Thomas Clark, e aí a história vai se desenvolver, a gente vai conhecer melhor quem são elas. Então leiam Cruzando o Caminho do Sol, eu prometo pra vocês que vocês não vão se arrepender. É o livro de estreia do Corban Edson, eu tenho muita vontade de ler outros livros desse autor, mas nada foi lançado aqui no Brasil depois disso. Bom, gente, por hoje é isso. Se curtiram o vídeo, deem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para receber os próximos vídeos. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esses livros. E valem me indicar livros que vão me tirar da minha zona de conforto também, porque eu gosto de livros assim, que me fazem pensar, que me fazem refletir. E por hoje é isso. Tchau!